Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo com uma pegada mais punk, né? Mais pesada, que envolve medos, envolve anseios. E é um vídeo que eu particularmente gosto muito, um tipo de filme, de séries que eu gosto bastante, que são terror, suspense. E galera, o vídeo de hoje tá muito bom. Editor, solta a vinheta, vai! Bem pessoal, como vocês viram na vinheta, a gente vai tratar sobre lendas urbanas. Não Mundo Sem Cabeça, Saci Pererê, Homem do Saco. São lendas que eu achei interessantes, fugindo um pouquinho do clichê. Que são lendas que são bem interessantes e são macabras, vamos botar assim. Eu vou trazer 5 lendas e que eu achei que são bem interessantes, né? E vamos para a primeira lenda. Achei que são bem interessantes, né? E vamos para a primeira lenda. Então, galera, a primeira lenda é a lenda do Fofão. Acho que se você procurar para os pais de vocês ou procurar na internet, o Fofão ele é um personagem do Balão Mágico. Tem uma bochuchona assim, tipo a bochucha do Kiko, tá ligado? E a lenda diz que uma mãe, ela deu um boneco do Fofão pro filho. E esse boneco, ele se quebrou. Tentou o filho brincar, quebrou o boneco. E quando a mãe foi pegar o boneco para jogar fora, ela encontrou uma coisa que é muito utilizada em rituais de magia negra, muito utilizada em rituais não muito convencionais, né, não muito bons, de voodoo. E ela encontrou uma estaca, uma faca em formato de punhal. E dentro do boneco, ela foi abrindo o boneco e foi retirando algumas velas de rituais. E essa lenda se perpassa nisso, né? Que essa mãe encontrou dentro do boneco do Fofão esse punhal que estava segurando na cabeça do boneco. Eu vou deixar uma foto, ela estava apontando para baixo e tinha velas dentro. E a lenda diz que o dono da produtora que fez o boneco era um sócio da Estrela também, ou era uma produtora associada à Estrela, e diz que ele fez um pacto para que tudo que... Na verdade, na época, tudo que era envolvido com o Fofão, ou com o personagem do Fofão, vendia muito rápido. Desde biscoito, desde boneco, desde suco, e o cara queria enriquecer. E a lenda fala que ele fez um pacto e utilizou esse punhal e essas velas em todos os bonecos, para que quando em certa idade a criança ia falecer, ou esse boneco iria atacar a criança. E vamos para a segunda lenda. Bem galera, nossa segunda lenda, ela trata de uma lenda que eu achei bem interessante, que é a lenda da perna cabeluda. O que conta essa lenda? A lenda da perna cabeluda, ela se passa na década de 1970 no Recife, e ela foi propagada pelas pessoas, né, da localidade, que diz o seguinte, que uma perna humana, ela era vista nas ruas de Recife com aspectos pútridos. O que seriam isso, né? Seriam aspectos que estão em decomposição, como muitos pelos, unhas grandes, e dizem até que jorrava sangue. A lenda diz que essa perna, ela foi encontrada num rio, e que testemunhas falam que essa perna foi encontrada nesse rio e que ela vaga durante a noite chutando, pulando, dando rasteira em várias pessoas, né? Alguns populares também falam que a perna cabeluda seria a perna do próprio diabo. Sim, o Satã, o Cramunhão, Sete Pele. É bem interessante.
porque algumas testemunhas que foram ouvidas falavam que essa perna vagava pela região do Recife e que ela atacava as pessoas que eram desavisadas. Eu tô com uma colinha aqui. Eram desavisadas e deixavam pra perseguir essas pessoas. E segundo a lenda, ela fala que ela ataca os desavisados, como disse anteriormente, e que seus chutes eram bem fortes. Chutava, dava pontapé, dava rasteira e sujava as pessoas com sangue, né, que eram despejados por ela. E essa lenda, ela passa até hoje, né? E vamos para a terceira lenda. Bem, galera, a terceira lenda, ela é uma lenda que passa na região do sul do Brasil, mais precisamente em Curitiba, no Paraná, que é a bruxa de Curitiba. Essa lenda, ela se passa no século XIX, que diz que vieram junto com os imigrantes italianos, um navio bem cheio desses imigrantes. E esses imigrantes, eles montaram um bairro chamado Santa Felicidade. E nesse bairro que veio junto com eles uma moça chamada Lola. E ela era considerada uma bruxa, uma pessoa que mexia com algumas forças, né, sobrenaturais, algumas entidades sobrenaturais. E essa moça Lola, tinha uma filha chamada Constância, e que ela sempre falava para a filha que ela era uma estraga. Estraga é um tipo de bruxa com descendência italiana, e que ninguém se tornava estraga se nascia estraga. Como assim ninguém se tornava estraga se nascia estraga? Se dá que esse é um tipo de geração, se passa de mãe para filha, uma linha matriarcal. E certa vez ela foi junto com a mãe para um cemitério para poder aprender umas poções, né? Umas poções, uns ritos, mas ela via que o que a mãe ensinava para ela não era, de certa forma, coisas boas. Porque ela via que o poder dela, que a feitiçaria não era uma coisa boa, e sim que era uma coisa diferente. E um dia ela foi junto com a mãe para um cemitério para poder aprender esses rituais, esses encantos, e ela ficou muito assustada. E por ter ficado muito assustada, ela saiu correndo e se deparou numa floresta com uma pessoa. Ela encontrou uma senhora e resolveu ajudar essa senhora. Ela usou os dons dela, que eram de cura, de poções, e curou o braço da senhora. Esse braço estava quebrado. E a cidade começou a ir muito na casa dela, e levavam as pessoas que eram doentes, e ela tratava dessas pessoas, e ela ficou muito conhecida na cidade. E o local onde ela ficou hoje é uma casa, que é uma casa abandonada. E todas as vezes que alguém chega na casa, vem uma criança, mas não vê rastro nenhum de uma criança ou de alguma idosa. E descobriram que nessa cidade, chama Campo Largo, não há rastros dessa senhora. E certa vez um menino, volta de 18 horas, foi sair e avistou no quintal de sua casa uma senhora, mas não tinha rastro nenhuma dessa senhora. E ela foi se transformando em uma menina. E assim é a nossa história da bruxa de Curitiba. Vamos para a nossa quarta lenda. Bem, pessoal, a nossa quarta lenda, ela é uma lenda que se passa no nosso centro-oeste, mais precisamente no estado de Goiás. E a lenda é da Maria Teresa Bicuda. E vamos para a lenda.
A lenda fala que a Teresa Bicuda era uma mulher que vivia com a sua mãe, mas só que ela era uma pessoa muito ruim para sua mãe. Ela maltratava, ela espizinhava, ela maldizia a mãe, e um dia ela usou de tão crueldade, mas tão crueldade, que ela botava a mãe para ser mendiga e pegar esmolas no meio da rua. E ela andou, certa vez, ela pegou um freio, sabe que freio de cavalo? Aquele que põe na boca, com uma correntinha e tal. Ela montou na mãe. E ela andou com a mãe em forma de cavalinho no meio da rua, no meio da população toda. E foi a maior vergonha, a maior vexame para a mãe. E ela veio a falecer. Mas antes de falecer, a mãe a excomungou. A mãe meio que tirou a sua bênção, que toda mãe põe no filho, ou que todo filho tem em relação à sua mãe. E ela tirou a sua bênção, e ela veio a falecer. E durante um tempo, a Teresa foi andando pelas ruas, foi passando, e toda vez que ela passava por uma igreja, ela virava o rosto, espraguejava, falava palavras não muito boas sobre a igreja. E ela veio a falecer. E nisso que ela veio a falecer, a cidade ficou perplexa, não sabia o que fazer com o corpo. Eles então enterraram a Teresa na igreja, na igrejinha do Rosário. Só que durante um tempo, durante 3 noites na realidade, no toque da meia-noite, no sino da meia-noite, escutavam-se barulhos, gritos. Há relatos que a igreja batia as portas e que haviam gritos horríveis. E as pessoas andavam no final da rua da igrejinha, as pessoas andavam e viam uma mulher vestida de branco, mas só que era uma fantasma. Sim, era o fantasma da Teresa Bicuda. E eles falavam e que sentiam cheiros pútridos, cheiros de morte, ou sentiam um cheiro de enxofre. E viam também uma fantasma correndo atrás deles. Então os moradores dessa pequena cidadezinha no interior de Goiás, eles ficaram tão abismados e com tanto medo que resolveram tirar a Teresa Bicuda do cemitério que era na igreja. Então a pegaram e jogaram ela numa região de mata, e aonde ela caiu, onde o corpo caiu, nunca mais se nasceu nada. E somente um pé de caju que brotou lá, mas só que esse pé de caju ele era atormentado, aterrorizado, como queira, falta uma palavra. E esse pé de caju fica na Serra de Jaraguá. E diz a lenda que nessa serra nunca mais se nasceu nada. E que se você for passar lá à meia-noite, você consegue sentir o cheiro, consegue ouvir as vozes, os gritos da Maria Teresa ou da Maria Bicuda. E assim vamos para a nossa quinta e última lenda urbana. Bem, pessoal, a nossa quinta e última lenda urbana, ela é do corredor. Há inúmeras versões dessa lenda. E a versão que eu achei interessante é a seguinte. Tinha uma escola onde 2 professores eles estavam fazendo uma feira de ciências nessa escola, e alguns alunos ficaram para poder terminar os trabalhos até um pouquinho mais tarde. E esses professores eles foram até a secretaria para avisar os pais dos alunos que eles iriam ficar até uma certa hora na escola para que eles possam terminar os trabalhos da feira de ciência, e uma perua iria pegar esses alunos e iria levá-los em casa. Só que o vigia, o seu Vigílio, ele foi até os professores
Antes disso, ele escutou barulhos. Sim, barulhos de janelas batendo, de portas batendo, de uivos, barulhos de sinos. O sino da escola, que era para tocar o recreio, batia. E ele foi e avisou os professores: olha, vocês têm que sair daqui até às 9 horas. Nisso, os professores voltaram e avisaram os alunos que iriam continuar fazendo os trabalhos até um determinado horário. Sendo que 2 meninos e 2 meninas pediram para ir ao banheiro. E esses 2 meninos encurralaram essas 2 meninas e tentaram pegar uma peça. Eles desafiaram para que eles fossem até o 2º andar, pois escutaram que o 2º andar estava fechado há 30 anos e que era mal assombrado. Então eles resolveram pregar essa peça nessas 2 meninas. Então eles foram sorrateiramente até o vigia, que estava dormindo. E nisso eles pegaram a chave, subiram e abriram a porta. Nisso que abriram a porta e entraram, eles perceberam que a porta só atrás bate e fecha a porta. E escutam gritos de uma pessoa, e vem uma pessoa, vem mais de uma menina. E nisso o porteiro, o vigia, ele acorda, desesperado, bate a mão no porco para procurar a chave e não encontra. Então ele vai correndo em direção aos professores. E nisso, os professores, já assustados com os gritos, perguntaram para o vigia o que estava acontecendo. E ele então contou a história de que há 30 anos atrás, ele e mais um amigo, eles pregaram uma peça numa menina, justamente no 2º andar. Pegaram a menina, levaram e a prenderam nessas salas escuras. E a menina, infelizmente, morreu. Ela faleceu de medo, petrificada de medo. Eles então foram embora e desde então o 2º andar estava fechado. E eles escutam novamente gritos, novamente bater de portas e as crianças saem. Então o vigia fala: eu tenho que pagar um preço. Tem que pagar pelo preço do que eu fiz. Então ele sai, vai em direção ao 2º andar, entra e a porta se fecha. E nisso que se fecha, escutam gritos, escutam bater e escutam o porteiro, o vigia, gritar. E eles olham para a janela e veem um rastro de sangue. E é assim que acaba a história da menina no corredor. Pessoal, venho dizer para vocês que essas lendas são lendas urbanas e que venho mais para trazer um vídeo diferente para vocês. Então eu espero que, se vocês gostarem do vídeo, compartilhem, deem like. E é uma homenagem também ao nosso querido rei do terror brasileiro, Zé do Caixão.